Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Felipe Rizzo de Lacerda. O tema do meu trabalho é análise sobre a produção brasileira de vacinas de Covid-19 e aspectos econômicos das importações de vacinas e o crescimento de empresas de biotecnologia, caso Thermo Fisher Scientific. Bom, eu sou o Felipe Rizzo de Lacerda, eu estou estagiando na Thermo Fisher Scientific em comércio exterior, sou estudante do BCH e de economia e sou movido a quadrimestres, café e o Palmeiras. E esse trabalho teve os seguintes objetivos. O trabalho busca analisar como o setor de biotecnologia no Brasil se comportou durante a pandemia para atender à demanda das vacinas de Covid-19. A produção de vacinas na pandemia implica em importar ou exportar. Em outras palavras, vender ou comprar. Quando o país se vê obrigado a importar devido à incapacidade de produzir nacionalmente as vacinas, por mais que a situação grave tenha dado por um bom caminho graças a essas importações, o lado econômico dessas importações representa um grande volume de dólares que saíram do país. Esses dólares que poderiam ter entrado em um processo de exportação ao invés de terem saído nas exportações, implica possivelmente um endividamento externo, caso o governo tenha que pedir o dinheiro emprestado para a compra dessas vacinas, implica também deixar em segundo plano obras de infraestrutura e, sumariamente, independência tecnológica, além de colocar em xeque a saúde dos brasileiros à época. A dependência tecnológica a longo prazo implica sempre no território nacional como palco de subdesenvolvimento em todos os sentidos. Na área de biotecnologia, durante a pandemia, esse atraso ditou o acesso tardio às vacinas. Então, o trabalho também analisou o crescimento da empresa americana Thermo Fisher Scientific, uma das líderes desse ramo de biotecnologia. Durante a pandemia, foi analisado as atividades dessa empresa ligadas aos produtos Covid-19, chegando assim ao parecer de como a falta de uma empresa brasileira que produzisse esses componentes de fabricação das vacinas, ou mesmo as vacinas, implicaram para a saúde dos brasileiros e também para os ganhos do Estado brasileiro. Então, portanto, esse trabalho tem como objetivo analisar como o setor de biotecnologia brasileiro se comportou em termos produtivos durante a pandemia e, em cima disso, ver as ações necessárias que o Estado teve que tomar para sanar esse problema. Indo aqui para as justificativas, durante a pandemia, os gastos para a compra das vacinas de 2021 foram de aproximadamente 21,8 bilhões de reais, segundo os dados do Tesouro Nacional. E tendo ideia disso, analisar quanto o Brasil gastou, dá a ideia de quanto o Brasil poderia ter ganho caso houvesse uma empresa nacional para liderar as pesquisas e vendas ligadas às vacinas. E além também de facilitar o acesso à população dessas vacinas, porque após a fabricação e existência das vacinas, por não ser um produto nacional, quando chegou a fase da Anvisa aprovar o medicamento, esse processo se mostrou demorado, pois as vacinas não foram desenvolvidas perto das autoridades locais. Uma vacina, mesmo no período de testagem, poderia ter sido testada com a supervisão e participação da Anvisa, agilizando assim o processo. E como o Estado teve que importar, os estudos tiveram que partir da bibliografia estrangeira e tecnologia estrangeira, atrapalhando assim a rapidez e agilidade do processo. E levar em conta todos esses aspectos é muito importante para que os planejadores econômicos tomem ações, tendo em vista o setor de biotecnologia, que depois implica em uma pandemia, assim, na balança de pagamentos, que implica em um monte de outras coisas, e etc. E muito obrigado por assistir até aqui e até logo.